Hoje é Apocalipse, capítulo 20, o milênio e o juízo final. Nós estamos aí numa jornada grande, né, irmãos e irmãs? Já é o 20º capítulo de Apocalipse e a gente vê que a gente precisa aprender muito ainda. A gente estuda, mas sempre com aquela certeza que precisamos aprender mais. E lá em Deuteronômio diz que tem muitas coisas ocultas, escondidas, que vão ser reveladas somente lá no céu. Aqui nós não vamos compreender, então não adianta a gente querer entender, né? Ou o pastor na parede, olha eu aqui me defendendo, né? Ou o pastor na parede, eu quero entender, pastor, não adianta, tem coisa que Deus deixou encoberto mesmo. E Apocalipse 20 é uma delas, um dos capítulos mais difíceis de compreender, porque aqui vai falar do milênio. Então, para os irmãos terem uma ideia, tem as pessoas que são pré-milenistas, os milenistas e os amilenistas. Ou seja, quem crê no milênio de uma forma que ele vai acontecer antes do que os milenistas dizem. E os milenistas, eles creem literalmente, de acordo com o que nós vamos ler agora, que Jesus vem na segunda vinda, e depois tem o milênio, e depois tem uma terceira vinda de Jesus, né? Então dá um choque bíblico aí. E a minha, não digo corrente, né? Porque até parece que eu sou estudioso do Apocalipse, não sou, mas eu sou amilenista, né? Eu creio que as coisas estão acontecendo já. O milênio, ele é algo, é simbólico. Então ele já está acontecendo. Porque a gente tem que analisar a Bíblia no contexto dela toda, e não somente em um versículo. Quando nós lermos aqui, vai ficar mais claro para os irmãos e irmãs, né? Então, introdução aqui do Apocalipse 20. Este é um capítulo polêmico, como eu já falei. Não há consenso entre os estudiosos pré-milenistas, creem que o milênio relatado neste capítulo vai acontecer cronologicamente, ou seja, do jeito que está falando aqui na palavra do Senhor, não é? E os amilenistas creem que o capítulo 20 são acontecimentos paralelos e não cronológicos. É o que eu penso, que as coisas já estão acontecendo, não tem uma sequência, primeiro acontece isso, depois aquilo outro, depois o outro. As coisas estão acontecendo, né? Simultaneamente, de acordo com a palavra de Deus. A interpretação de um milênio literal enfrenta várias dificuldades. Não encontramos essa ideia de um milênio terrenal, porque no milênio, de acordo com o que as pessoas falam, as pessoas que são milenistas, elas acham que Jesus vai reinar 1000 anos aqui na terra. Por isso que daria uma terceira vinda de Jesus. Porque Jesus tem a primeira vinda, onde ele nasceu de Maria, né? A segunda vinda, que ele virá novamente buscar a sua igreja, e no milênio ele viria para reinar com o seu povo, durante 1000 anos, e o diabo preso, né? Então é aí que dá uma desconexão bíblica, porque a Bíblia inteira, ela não fala de terceira vinda de Jesus, que Jesus virá novamente na terra. Jesus virá novamente sobre as nuvens, né? Bom, a ideia do milênio, então, terrenal, ela vai, então, entrar em choque, como eu falei. Então, nós cremos, eu creio que toda a linha presbiteriana também crê no milênio, no amilenismo. Ou seja, a gente crê que o milênio é um símbolo, não 1000 anos exatamente, é uma completude, que eu tenho falado, uma completude, é um tempo, é um período, né?
Por isso que eu falei no início que esse capítulo 20 é algo que está assim, que entra em Deuteronômio 28. Que as coisas escondidas pertencem a Deus. E aqui é algo que reflete essa verdade do Apocalipse capítulo 20 e quanto ao milênio. Se alguém um dia perguntar para você então sobre o milênio, o que você crê do milênio? Você pode falar com toda certeza que você vai estar dentro da Bíblia do Senhor. Olha, o milênio para mim, ele já está acontecendo. Ele não é cronologicamente do jeito literal que Apocalipse relata. Ele já está acontecendo. E Jesus, ele vai reinar com os seus, fala aqui, por 1000 anos, que é uma completude, que é um símbolo, não é? Não necessariamente 1000 anos. Esse reino é lá no céu, que João vê. Lá no céu, Jesus reinando com os santos, com todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ok? Então, se você responder assim, você vai estar biblicamente correto. Amém? Vamos ler então do versículo 1 ao versículo 3, que vai falar sobre a prisão de Satanás. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, e tinha serpente, e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem, ou até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. Então, meus irmãos, o que nós vemos aqui? João, ele vê o anjo, esse anjo tem uma chave, a chave do abismo, ou seja, do lago de fogo. E ele tem também uma grande corrente. Veja que tudo isso é símbolo. Como é que você prende, o diabo numa corrente? Fala para mim. Se o diabo não tem corpo, não dá para prender. Então, são símbolos. O diabo é um espírito. Então, João está usando aqui símbolos. Então, Satanás será preso por 1000 anos, que o fechou no abismo. 1000 anos. Isso também é um simbolismo. Prendeu, fechou e selou. São termos que exemplificam a limitação do poder de Satanás. Então, quando a Bíblia fala aqui que Satanás ele está preso, foi preso, e ele não pode mais enganar as pessoas, aqui está falando, não que o diabo está literalmente preso num lugar, e ele então não tem como sair de lá. Não, o diabo só vai ser trancafiado no lago de fogo. Quando ele for lançado no lago de fogo, de lá ele não sai mais. E nem os seus anjos, e nem aqueles que levaram a marca da besta. Mas aqui está dizendo o seguinte, a explicação é que ele perdeu força, ele não tem mais poder. Assim como ele enganou Eva, lá no paraíso, ele não tem mais poder para isso. Quem é enganado por Satanás, não é porque o Satanás é poderoso, é porque a pessoa se deixou enganar. Porque a palavra de Deus, ela está aqui, lançada, como semente, como água, sabe, para todos. A hora que quiser, a Bíblia está aí impressa em mais de 700 idiomas. A Bíblia tem acesso até, tem idiomas que ela tem porções da Bíblia, só não a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas praticamente todos os povos, 90% dos povos têm acesso à Bíblia. Então o diabo não tem mais poder para enganar. A prisão de Satanás não significa que ele está inativo, mas que ele é um inimigo limitado. O diabo é limitado. Deus tem todo o poder, mas o diabo ele é limitado. Se eu fizer uma pergunta para você agora, você conseguiria responder?
O diabo está lendo a sua mente agora? Ele consegue saber o que você está pensando? Então ele é limitado. Então ele está preso. É isso que a Bíblia está falando aqui. Ele é limitado. A prisão de Satanás tem a ver, então, com a primeira vinda de Jesus. Por quê? Olha o que diz Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Está vendo? Jesus, quando Jesus nasceu, quando Jesus veio, ali então aconteceu a prisão de Satanás. É o que está falando aqui, que o mais valente, ele amarra o valente. Satanás, ele está preso, é um símbolo, ele não está inativo, mas ele está preso porque ele não tem poder sobre os filhos de Deus. Porque Jesus, ele é mais valente, é o que está dizendo aqui. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Aí o que o texto continua? E vai falar aqui, aquele que é mais valente, ou seja, Jesus. Lucas 10, 17 fala assim: então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Olha só que maravilha. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha só, está vendo? Satanás caiu do céu como um relâmpago, e quando Jesus veio então, e a profecia se cumpriu, ele teve a sua prisão decretada. Ou seja, Satanás, ele obedece os discípulos, assim como Satanás também obedece os filhos de Deus. Se o filho de Deus, uma filha de Deus falar: sai daqui, porque este corpo não te pertence, sai daqui no nome de Jesus, ele sai. Porque ele se submete à autoridade de Jesus, porque Jesus veio justamente para decretar a prisão de Satanás nesse mundo. Por isso ele está preso, mas não está inativo. Por isso nós temos que estar firmes em Jesus. Olha o que diz 1 João 3,8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Este capítulo então, meus irmãos, ele usa várias figuras de abismo, de corrente, de prisão e também de milênio, para que então nós possamos entender que Jesus, ele veio e prendeu Satanás na sua primeira vinda, e que esses 1000 anos, eles simbolizam uma completude, que a igreja vai reinar com Jesus lá no céu. Vamos ler agora do versículo 4 ao versículo 6. Aqui vai falar do reinado dos salvos com Cristo no céu. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Está vendo? 1000 anos, milênio. Esse milênio aqui é lá no céu. E também não quer dizer que que são 1000 anos. É um período, uma completude. As pessoas estarão reinando com Jesus lá no céu. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Está vendo? Esses 1000 anos, meus irmãos, é um símbolo. Alguém perguntar para você, mas como é que é isso aí? Você reina 1000 anos, depois não reina mais? Não, é um símbolo, é uma completude, é um período que a gente não sabe quanto tempo tem, pode ser a eternidade. Não é? E o que nós temos que entender
é que vai estar reinando com Jesus, nesse período, os santos, os salvos, os remidos. Esses vão reinar. Esse reinado não é na terra, é no céu. Jesus aqui nesta visão de João, ele está no céu e não na terra. E as almas estão reinando com ele lá no céu. Amém? Qual que é a missão daqueles que estão reinando com Cristo? É adorar, é bendizer. E por isso que a Bíblia fala aqui, olha só, vi ainda as almas decapitadas por causa do testemunho que deram de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, todos quantos adoraram. Olha só, meus irmãos, lá no 4 está assim, ó, vi também tronos e nestes assentavam-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são esses? Nós, ou seja, nós quem? A igreja que está lá no céu. A palavra não fala que nós nos assentaremos com Jesus no trono dele? Fala isso. Nós nos assentaremos com Jesus no trono dele. Quem está no trono tem o poder de julgar. Por isso que lá em Coríntios vai falar, se eu não me engano, de julgar anjos, não é? É uma parte assim complexa, mas quem são essas pessoas que vão julgar anjos? Quem somos nós para julgar anjos? Quem são? São aquelas pessoas que estão lá no céu, sentada no trono com Jesus. Amém? Exatamente. A igreja arrebatada e também aqueles que já morreram e morreram porque não cederam à besta. Por isso que fala aqui os dos decapitados. Porque quem ficar na tribulação e ficar firme vai ter a cabeça cortada. Sim, morreram com Jesus. Esses que morreram com Jesus ressuscitarão primeiro, né? Nós vamos ver ainda mais lá para frente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, todos os salvos, os mártires e todos aqueles que morreram em sua fé, estarão então sentados no trono com Jesus. Os incrédulos não tornarão a viver e não reinarão, porque eles sofrerão a segunda morte. E a segunda morte é aquela que vai para o lago de fogo. É interessante, irmãos, por isso que o estudo da palavra a gente tem que estudar muito. Porque conforme a gente vai estudando, a palavra vai elucidando em nossa mente. Então, tem um inferno. Hoje, por exemplo, alguém que morre em Cristo, ele vai para o céu, mas é um local de espera. Não é o céu desses aqui que nós estamos lendo em Apocalipse, porque não teve o julgamento ainda. Amém? Entenderam? E as pessoas que morrem sem Jesus, pode falar, irmã. Eu não entendi. Sim. Mas não existe. Sim. Então, as pessoas que morrem sem Jesus, elas vão para o inferno. Mas não é um local de espera, pastor? Não, é o inferno. Olha que coisa interessante. Oi, filha? Já é um inferno. Sabe por quê, Arlete? Porque depois o inferno e o diabo vão ser lançados no lago de fogo. Aí depois já era, fechou, selou. Então a pessoa já está sofrendo. Depois que estiver o grande tribunal, aí Jesus vai falar, aí aqueles que morreram vão ressuscitar em corpo. É o que a Bíblia diz, lá em Tessalonicenses. E até o mar dará os seus corpos, todos darão os seus corpos. Porque agora a pessoa está morta, ela está em espírito, no local de espera.
Ela vai ressuscitar, vai ter o julgamento, e Jesus vai falar: vinde benditos do meu reino, no pouco vocês foram colocados, sobre o muito eu te colocarei. Foram fiéis no pouco, sobre o muito eu te colocarei, vem para a minha direita. Né? E aqueles que já estão no inferno, que vão ressuscitar também, porque todos estarão no grande tribunal. Talvez muitos vão falar: eu tenho uma chance ainda. Não tem chance não. Agora vai o inferno, o diabo, e todos aqueles que tiveram a marca da besta e aqueles que morreram sem Jesus vão para o lago de fogo. Vamos ler agora do versículo 7 até o versículo 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o fogo do céu e as consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Essa passagem aqui, queridos, ela está repetindo o capítulo 19, porque essa batalha aqui é a Armagedon, ela já aconteceu no capítulo 19. Então está repetindo, né? Está enfatizando que vai acontecer essa batalha. O que é a batalha do Armagedon? É Jesus triunfando sobre Satanás e Jesus ceifando da terra os seus e ceifando aqueles que não são seus e lançando no inferno. Então, essa é a derrota final de Satanás. Será lançado, como diz o verso 10, para dentro do lago de fogo e enxofre. A derrota de Satanás é a vitória, é o ápice da vitória de Cristo. Satanás, então, meus irmãos e minhas irmãs, ele é a expressão do mal. Assim como Jesus é a expressão da vida, é a expressão da luz, é a expressão do poder. Satanás é a expressão das trevas, é a expressão do mal, é o agente principal do mal, e ele será derrotado. E a sua condenação será eterna. Satanás não é rei no lago de fogo. Satanás não é rei, nem lá no lago de fogo. Rei é Jesus. Satanás, ele é a expressão do mal, ele é a expressão da inveja, ele é a expressão da confusão. Como nós falamos na meditação de ontem de Provérbios, Satanás é a expressão do mexerico. Ele é mexeriqueiro, né? Então, é a expressão de Satanás. Então, ele vai ser lançado no lago de fogo, junto com os seus anjos e todos aqueles que receberam a marca da besta e morreram sem Jesus. Indo para o fim agora desse capítulo, por isso que eu falo, meus irmãos, veja que nós estamos estudando aqui estudando um capítulo em meia hora, né? Isso é uma coisa assim, de flash, muito rápido. Então tem muita coisa para ser estudado. Por isso que nós precisamos voltar e estudar mais, né? Mas dá para a gente ter um panorama. Indo então para o final, nós vamos ver agora o juízo final, que é do verso 11 ao verso 15 do capítulo 20. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos,
postos em pé diante do trono, então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos e irmãs, Cristo ele está no trono como juiz. Trono branco, porque fala da santidade e da justiça do juiz e do julgamento. Jesus é o juiz diante de quem todos aqueles vão comparecer diante do seu grande trono branco. Eu quero aqui frisar algo muito importante. Todos aqueles que rejeitam Jesus como advogado, porque Jesus ele é o nosso advogado. Por que o nosso advogado? Porque o diabo vai nos acusar no dia do julgamento. Mas Jesus, ele é o nosso advogado. Ele vai falar, não, isso aqui eu já paguei as dívidas dele. Os pecados dele já estão apagados. Eu já lavei a vida dele com o meu sangue. Porque ele me recebeu como o único e suficiente salvador de sua vida. Então tira os olhos dele, Satanás. Esse aqui é meu. Vinde. Quem não receber Jesus como advogado, vai enfrentar Jesus como juiz. Porque o mesmo Jesus que advoga a nossa causa, é esse que Apocalipse 20, está dizendo que vai julgar a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, não vamos rejeitar Jesus como advogado, para não termos que comparecer diante dele como juiz. Os mortos ressuscitam para o julgamento, é o que eu falei lá no início. Aqui não se trata apenas dos mortos ímpios, que morreram sem Jesus, mas de todos os mortos de todos os tempos. Vamos ler então agora 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, e os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então vamos entender aqui, meus irmãos. Os que morreram primeiro do que nós irão ser ressuscitados. É o que a palavra do Senhor está falando aqui. Depois os que ficarmos vivos, os que estarão vivos, serão arrebatados. De forma então que no dia do julgamento final, todos, nós temos quantos habitantes no globo terrestre? Alguém sabe? 8,5 bi? Está indo para 9 bi quase de pessoas.
Então vamos arredondar aí para 9 bi. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. 9 bilhões de pessoas corporeamente estarão diante do trono de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, será um dia, o dia da vingança do Senhor. Lembra que eu falei que o Senhor, Ele chama, Ele avisa exaustivamente. E Ele entra então com os seus sinais, com as suas pragas, 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 da natureza, 1/3 dos homens, dando aviso. Aí depois ele vai com o seu julgamento somente nos seres humanos. E chega uma hora então que Deus vai destruir a todos. Vai sendo gradativo. Porque Deus é um Deus de graça e misericórdia. Até no juízo de Deus, Deus tem misericórdia. Mas vai chegar um momento que vai ser o juízo sem misericórdia. E aí então, é esse grande julgamento aqui. E quanto aos salvos, todos os salvos terão o seu nome no livro da Bíblia, no livro da vida. E os ímpios serão lançados no lago de fogo. Irmãos, estamos preparados para o dia do juízo? Veja que a pergunta agora é mais profunda ainda. Estamos preparados para o dia do juízo? De qual lado nós estaremos naquele grande dia? À direita de Deus? Ou seremos lançados juntos com o príncipe das trevas? Você está seguro da sua salvação? Você está debaixo do sangue do Cordeiro? Ou você ainda vive uma vida debaixo do peso do pecado? Hoje é o tempo oportuno. Hoje é dia de salvação. Amém? Que Deus os abençoe.